Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um Comece Bem Seu Dia, um projeto de devocional para te ajudar a ter um tempo com Deus, a ter alguns minutos do seu dia, independente de ser na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, mas você separar esse período para estar conosco aqui no nosso canal, Igreja para Sempre. Se você não me segue ainda, PR Paulo Oficial lá no Instagram, tem muita coisa legal também. E hoje eu quero falar sobre um tema que está dirigindo a nossa vida aqui do Ministério para Sempre durante o ano de 2025. É tempo de avançar. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,12, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está nos falando? Ele está nos falando sobre 3 lições muito poderosas para a tua vida, para o teu dia. Talvez hoje você tenha acordado não muito animado, talvez você está tentando resolver um problema, ou sei lá, ou infelizmente, hoje seja um dia que vai nascer um problema na tua vida. Não fique com medo, não fique assustado com isso, mas se prepare, faz parte da vida. A gente não sabe o que nos aguarda, por isso confiar em Deus, esperar em Deus, crer em Deus. Mas volta aqui, ele fala 3 coisas. Ele fala sobre prosseguir, ele fala sobre esquecer e ele fala sobre avançar. Não nessa ordem, mas a gente vai falar na ordem aqui. Só que o momento que ele está vivendo isso não é um momento agradável, não é um momento de vitória. Ele está preso, ele está escrevendo uma carta para um grupo de cristãos, preso. Quando você não está numa situação muito legal, é muito difícil você olhar com essa perspectiva de esquecer a dor, de esquecer o que ficou para trás. Normalmente, isso é muito mais fácil quando estamos numa posição privilegiada. Eu brinco que eu me lembro de 2 notas muito complicadas que eu tive no meu período escolar. Notas ruins. Eu tirei um 0 de matemática e tirei um 3 de geografia. Essas notas me marcaram. E olha que quantos anos, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. Quantos anos se passaram? E eu lembro dessas notas. Mas eu não lembro dos 10 que eu tirei, dos 9, dos 8, dos 7. Eu lembro dessas 2 notas. Por quê? Porque aquilo que nos marca negativamente tem um poder muito grande. E aquilo que nos marca positivamente, a gente esquece fácil. E Paulo está dando uma dica para nós vivermos, tanto no meio da adversidade, quanto estivermos no período da bênção, da vitória, de ter atravessado essa crise. A primeira coisa é esquecer. Você não consegue avançar, você não consegue prosseguir, se lembrando de coisas ruins, se lembrando de marcas complicadas. Aproveite aí esse período. Talvez não seja seu caso hoje, graças a Deus, mas talvez você conheça alguém que precisa ouvir isso. Não importa quando essa mensagem está chegando ao teu coração. O que importa é que sempre tem alguém avançando, alguém prosseguindo e alguém que não esquece, que não avança, que não prossegue. E Paulo está dizendo o quê? Gente, eu estou numa situação complicada aqui, mas eu sei que eu tenho que esquecer esse momento. Isso aqui não é a minha definição. Tem uma frase que eu aprendi e eu gosto muito, não seja definido pelo seu dia mau. Às vezes as pessoas, a gente, acaba se definindo pelo dia mau. O seu dia mau é mais um dia da tua vida, assim como o bem não te define. Você pode estar hoje vivendo o melhor tempo da tua vida, mas você não tem uma garantia do amanhã. E como eu disse, não é para ficar com medo, mas é para você ter uma perspectiva que você não vai ser definido por dia nenhum. Você tem uma definição em Cristo, você tem uma definição em Deus, você tem uma rota de propósito, aonde terão dias abençoados e dias difíceis.
E eu te garanto, são muito mais dias abençoados. Muito, mas muito mais. Eu estava falando ali, eu me lembrei de 2 notas, mas eu tive muito mais notas azuis, notas boas, mas as que me marcam, e eu estou compartilhando com você, são essas 2. Então, quem sabe você é uma pessoa que não está conseguindo esquecer. Eu me lembro delas, da nota, né? É uma metáfora muito pequena, mas passou. Vieram outras notas, eu passei de ano. Aquelas 2 notas vermelhas, elas não me reprovaram, elas só me fizeram estudar mais, me dedicar mais, estudar com mais afinco. Tem horas na nossa vida que aquilo que não foi legal vai fazer com que você se aprimore. É um médico que, de repente, limitado no seu conhecimento, não conseguiu ajudar um paciente. E ele foi estudar mais, ele foi aprofundar mais, foi buscar novas técnicas, foi conhecer novos medicamentos. Ou seja, ele aprendeu naquela dor, mas ele tem que esquecer. Não adianta ele ficar chorando aquele paciente que ele não conseguiu ajudar. A mesma coisa você. Você perdeu um emprego, um parente, um amigo, sei lá, você mudou de cidade. Você não consegue esquecer tempos bons que você viveu e tempos ruins. Pare com isso. Dê o segundo passo. Primeiro é esquecer. E o segundo? É interessante que parece a mesma coisa, avançar e prosseguir. E não é. O avançar é você sair da estagnação. Estagnação. É você falar assim, espera aí, eu não posso continuar desse jeito. Eu já chorei bastante, eu já sofri bastante, eu já me enclausurei bastante. Mas espera aí, eu tenho que dar uma virada de chave, eu tenho que mudar um pouco essa perspectiva. Você tem que avançar. É como alguém que, de repente, está com dor, mas tem que trabalhar. Está com dor, mas tem que preparar o almoço. Está com dor, mas tem que fazer aquela reunião da empresa. Está com dor, mas tem que estudar. Amanhã tem uma prova na escola. Você tem que avançar. Você ficar parado ali, você vai ficar só ruminando aquela situação. Tem um ditado antigo que fala que mente vazia é oficina do diabo. É mesmo. Quando você fica parado ali, pensando muito naquilo que aconteceu, que foi desagradável, ou até mesmo agradável, aquilo rouba você o poder de avanço, aquilo rouba de você o desejo de conquistar. Por quê? Porque você fica ali, ruminando aquela situação, mastigando aquilo dali. Então, avançar é sair do lugar. E quanto mais você avança, mais longe da luta você fica. Imagine um lugar mal cheiroso. Você está ali. Aquele lugar está mal cheiroso. Quanto mais você fica ali, mais mau cheiro você vai receber. Quanto mais você avança daquele lugar, menos força aquele odor tem sobre a tua vida. Então, ou seja, quanto mais você avança, mais longe você fica desse período da dor, mais longe você vai, e quando você percebe, você olha de longe aquele lugar, mas aquele lugar, ele não afeta mais você. Aí Paulo diz a terceira coisa, prosseguir para o alvo. O seu destino, o seu foco, a sua meta. Porque também avançar à toa, como é que você entra num ônibus à toa? Deixa eu tomar uma aguinha que eu estou com a minha voz. Como é que você entra num ônibus e fala assim, você está avançando para onde? Ah, não sei. Eu entrei nesse ônibus aqui. Ué, mas você quer ir para onde? Ah, não sei. Eu esqueci a minha dor e eu estou avançando. Não, peraí, dá uma parada, desce do ônibus, se localiza. Por quê? Porque para você prosseguir, é prosseguir em direção a algo, em direção ao foco daquilo que por algum motivo acabou acontecendo. Você esquece a sua vida do passado e avança nas coisas de Deus. Mas para onde que eu vou prosseguir? O propósito. O que é o propósito? Muito resumidamente, é um plano eterno que Deus estabeleceu para a tua vida. A Bíblia diz que antes de um dia nosso existir, Deus já tinha escrito todos eles. Então não é somente esquecer e somente avançar. Você tem que saber para onde você está indo. Qual o teu foco, qual é o teu desejo. Você está estudando, ok, para fazer o quê? E esse o quê, por quê?
você está tentando montar um negócio para ganhar um dinheiro, para dar um conforto melhor para a tua família, ótimo, mas existe um propósito para que isso aconteça. Então, a dica de hoje para o nosso Comece Bem seu dia é: esqueça, independente da situação que você está, ela não vai te definir, avance, sai desse lugar aí que está te atrapalhando e prossiga para o alvo. Ou seja, não é andar à toa, sabe essa expressão? Estou andando à toa, vou jogar a conversa fora. Para com esse linguajar. Eu estou andando à toa. Eu vou lá no fulano jogar a conversa fora. Não, não jogue conversa fora e não ande à toa. Tenha sempre um alvo daquilo que você quer fazer e pode ter certeza, sua vida vai ser muito diferente. Que Deus te abençoe. Envie essa mensagem para alguém, compartilhe, dê seu like e pode ter certeza, tem dias abençoados sobre você, porque 2025 é um ano de avançar. Valeu!